Então, pessoal, boa noite a todos, né? Acho que agora aqui a maioria já me conhece em função da terça-feira passada. Eu sou o Gilvan, sou professor da área de informática do campus São João de Meriti, do IFRJ. Atualmente estou na coordenação de curso dessa pós-graduação em informática aplicada à educação, tendo a professora Patrícia Graziel como vice-coordenadora. Queria agradecer desde já o aceite da professora Eliane Tarouco de estar aqui com a gente hoje, ministrando essa aula magna, né, para a nossa turma. A gente tem aqui na sala também alguns convidados que não são da turma, tem vários aqui do corpo docente do próprio curso, do campus São João de Meriti, alguns colegas da área de computação do IFRJ, de campos diferentes, e algumas pessoas da comunidade externa, né? Então, estou vendo aqui a Marlis, né, que é a nossa parceira lá para vários contatos da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São João de Meriti. Um abraço para você, tá, Marlis? Estou vendo então aqui a Áurea, né, que está representando a prefeitura, o prefeito Dr. João de São João de Meriti. Áurea, você quer dar um alô aqui rapidinho? Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu sou Áurea Lobo, lá da Superintendência Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. E o meu prefeito, né, doutor João, pediu que estivesse aqui, né, acompanhando e parabenizando o campus de São João de Meriti por esse trabalho, por essa especialização hoje tão necessária, né, na questão da informática. E falo também em nome do nosso secretário José Carlos. Os dois estão num compromisso lá no do Guanabara com o governador, não puderam estar presentes, até tentaram estar aqui hoje, mas não puderam e pediram, né, que estivéssemos eu e Marlis aqui representando a cidade pela Secretaria Municipal de Educação. E estamos aqui e aproveitando o espaço para parabenizar, inclusive Patrícia esteve conosco no ciclo de palestra, né, contribuiu muito com a rede. Eu acho que o campus vem nessa caminhada de contribuir com a educação da cidade. Então, parabéns, Rodney, parabéns, professora Liane, por essa formação, por essa participação hoje aqui. Eu acho que São João de Meriti ganha muito com vocês. Boa noite a todos, estou por aqui. Muito obrigado, Áurea. Obrigado por prestigiar, então, o evento, e é sempre bom a gente perceber o quanto o campus está estabelecendo várias conexões, várias parcerias com a cidade de São João de Meriti. Sim, na verdade, o campus é um grande pilar da educação, a gente tem esse reconhecimento, né? Tem muito contato hoje com o Rodney e Marlis, com o grupo de professores, para a gente investir na formação, principalmente dos nossos docentes. E a gente acredita que a formação é um pilar muito importante para a educação de todo o território de São João de Meriti. Obrigada. Obrigado a você. Coraçãozinho da Marlis. Patrícia, você ainda quer comentar mais alguma coisa da Liane? Fica à vontade. Eu acho que é isso, né, Juvan? Eu só quero aproveitar e falar para os alunos que eu não tive com eles na terça, porque eu estava em outra palestra no campus de Nilópolis, né? Mas a gente vai ter momento para ir trocando e interagindo ao longo do semestre. É isso, e desejar uma boa fala para a professora Liane e que os alunos possam aproveitar e todos que estão aqui presentes. Acho que o pessoal não quer me ouvir falar, quer ouvir a Liane, né? Então, é isso. Tá ótimo, muito obrigado. Só registrar que o professor Rafael Almada também foi convidado. O professor Rafael é o nosso reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e parece que ele ia tentar entrar na reunião, né, Rodney? Vamos ver se ele consegue. A gente sabe que trabalho de reitor não é fácil, são milhões de reuniões durante a semana. Rodney, você quer comentar alguma coisinha? Fica à vontade. Muito obrigado, Gilvan. Na verdade, sim, eu falei com o reitor mais cedo, ele está em três eventos. Vou tentar no mesmo horário, vou tentar dar um pulo aí. Não sei o que eu faço, eu estou em três no mesmo tempo e tal. Até citei para ele, Liane, da nossa daquela minuta de acordo de cooperação técnica que nós encaminhamos aí pelo Valdemir, né? Porque para nós acho que é muito importante para o fortalecimento de um curso novo de informática e educação. Eu entrei um pouquinho depois do processo, né? Ou seja, a Patrícia já vinha conduzindo junto com o Gilvan e a equipe. Todo esse processo já entrei no final, porque eu sou recém-chegado nesse campus, eu vim de outros campos da comunidade. Então,
é muito importante a sua presença aqui, porque é um ato fundante, é realmente a sua credibilidade, a sua história de vida, a sua história profissional, ela fala por si, te antecede, te precede. Então, eu agradeço também a presença da Áurea e da Marlis, representando o prefeito. Na reunião anterior que eu estava, o secretário me ligou. Falou, não, Rodney, eu estou aqui com o governador do estado do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara. Eu vou tentar, mas eu não sei se eu consigo, tá? Porque eu estou justamente nesse momento trabalhando com o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, está aqui no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, não deu. Não vou tentar, mas eu não garanto, né? Mas ele mandou uma saudação para a senhora também, tá? Então, o Rio de Janeiro, São João de Meriti, agradece a senhora. Como eu falei anteriormente, sou muito grato pelos ensinamentos que a senhora pôde me dar na minha formação. E se a senhora me permite, cada um desses rostinhos aqui dos nossos alunos, né, está pensando de um currículo que foi pensado por egressos aí, né, especialmente a Patrícia, Gilvan e toda a equipe. Então, cada rostinho desse, eu queria que a senhora ficasse com essa mensagem. É a multiplicação dessas ideias. Então, tudo aquilo que a senhora pensou lá atrás, que a senhora lutou lá atrás, que a senhora pensou, planejou lá atrás, quando criaram o PGIE, né, na luta com a CAPES, que queria ter um programa de mestrado antes, eles diziam, não, basta ter o doutorado, porque é multidisciplinar, etc. Tudo isso valeu a pena. Então, esses rostinhos novos aqui são fruto dessas ideias, desses ideais. Então, com todo respeito aos nossos mais velhos, às nossas pessoas que nos antecederam, eu tenho orgulho de ter a senhora como minha professora e ter aprendido, trago aqui para o Rio de Janeiro algumas soluções que eu aprendi aí no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado. Como diretor-geral que estou aqui do Campus São João de Meriti, é uma honra, dou as boas-vindas e obrigado a todos os alunos que estão aqui presentes, e especialmente a senhora, professora. Então, passo a palavra para o professor Gilvan. Obrigado, Rodney. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui da professora Liane, e aí já passo a palavra para ela, tá bom, pessoal? A professora Liane, ela tem graduação em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, e doutorado em Engenharia Elétrica e Sistemas Digitais pela USP. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua junto ao programa de pós-graduação em Informática na Educação, onde assumiu em 2017 a função de coordenadora e onde atua como docente, desenvolvendo pesquisa em mundos virtuais imersivos, aprendizagem experiencial, metodologias ativas, mobile learning. Desenvolve também atividade de pesquisa na área da ciência da computação, com ênfase em gerência de redes de computadores. Eu tenho certeza, gente, a professora também vai concordar comigo que essas 10 linhazinhas aqui não representam o seu currículo, professora Liane, pelas próprias falas das pessoas. Então, assim, eu também, em nome até do corpo docente, estou muito honrado de estar com a sua presença aqui hoje. Vou lhe passar a palavra, então. Nós conversamos mais cedo, pessoal, e a professora Liane, ela prefere que a gente tenha a seguinte dinâmica. Ela vai fazer a sua fala, mas vocês, a qualquer momento, podem perguntar, não é isso, professora? Na verdade, é o meu estilo também como professor. Então, não tem problema haver interrupção, tá? Só que ela vai projetar slides, então ela não vai enxergar o que vocês, eventualmente, coloquem no chat, por exemplo. Então, eu vou ficar acompanhando no chat. Quem quiser perguntar qualquer coisa durante a fala, pode colocar sua pergunta, eu aviso pelo áudio para ela e a gente vai interagindo, tá bem? É isso, professora. Mais uma vez, obrigado. Tá bom. Obrigado pelas palavras elogiosas aí. E também eu já vou abrir aqui o slide, porque nós temos aí bastante material para ver, né? Está atrapalhando. Então, hoje eu já não estou mais na coordenação do pós-graduação, é o professor Dante, o professor Rodney, há pouco referiu o nome dele. Meu mandato terminou agora no fim de março, e eu estou na direção do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação.
É um prazer vir trabalhar com vocês, interagir, porque é sempre uma grata satisfação ver os destaques, as boas realizações dos nossos egressos. O Rodney foi um dos nossos egressos de destaque esse ano, a gente teve que selecionar um certo número de egressos de destaque, e ele foi, né, um dos nomeados, né, pelos toda a sua trajetória, toda a sua fala. Então, o centro foi criado na URGS para abrigar o programa de pós-graduação. Inicialmente tinha só o programa, mas depois teve uma nova legislação que exigia que os programas estivessem vinculados a alguma unidade, um departamento. Então, como ele era multidisciplinar, não caberia, né, vinculá-lo à informática, ou à educação, ou à psicologia, que foram as 3 unidades básicas, né, que alimentaram a ideia do projeto do curso e os professores. Então, por isso foi criado em 2000, né, esse centro interdisciplinar. Eu coloquei uma cópia da apresentação nesse endereço aqui, então, penta3.ufrgs.br/citério, vocês vão encontrar lá um PDF, e além da alternativa que o professor Gilvan tem, também criei no ambiente Slido, né? Então, se vocês têm um celular, por exemplo, com um leitor de QR Code, vocês podem apontar para esse QR Code e ele vai abrir uma atividade de perguntas e respostas que eu tenho aqui no computador do lado. Então, eu também, de vez em quando, vou, se eu não esqueci, ficar dando uma olhadela e vendo perguntas que surgem. Mas, de qualquer maneira, se isso não funcionar, vocês coloquem no chat do Google Meet mesmo, o professor Gilvan vai ler e vai, usando o seu microfone aberto, vai me avisar, olha, alguém está perguntando isso e tal. Então, eu vou tentando entremear as respostas com as apresentações, porque eu acho que fica mais interessante tendo essa interatividade ao longo da palestra do que deixar as perguntas todas para o final. Certo? Então, quando vocês entrarem no Slido, só digitem Slido ou leiam esse QR Code no celular. De qualquer modo, quando abrir a janela, vocês têm que apresentar esse código, 190663, para entrar. Gilvan já entrou, já vi que ele já conseguiu. Então, o que nós temos, né, para discutir? Vamos voltar só ao pergunta. Quais são as estratégias pedagógicas que atualmente a gente tem que considerar, tem que pensar, tendo em vista o cenário de tecnologia atual? E não apenas o uso disseminado da tecnologia, que hoje permeia toda a sociedade, mas o próprio fato de que os nossos alunos, eles constituem aquilo que a gente chama, né, de geração digital, eles já sabem usar muito bem e tem um coeficiente de viração, como a gente diz, próprio, muito bom em termos de acesso. Aí, o que sobra, né, para os professores? Eles têm que pensar estratégias pedagógicas que envolvam 2 características importantes. A primeira é a aprendizagem ativa, que muda radicalmente as estratégias de aulas tradicionais, onde alguém fazia uma preleção, como eu estou fazendo aqui, uma preleção, né? Mas quando a gente não está assim numa palestra, numa aula inaugural, no dia a dia, nas aulas à distância, nós temos que evitar esse formato longo de preleção e trabalhar com uma série de atividades em que o aluno vai colocar em ação aquilo que ele está aprendendo, vai discutir com os colegas. Então, a aprendizagem colaborativa também é a outra estratégia pedagógica que, atualmente, né, constitui um norte para os professores. Então, isso é resultado de uma evolução, e aqui eu botei só para contextualizar historicamente, né?
as 3 revoluções da escrita que afetaram a aprendizagem. Quer dizer, antes da primeira revolução, quem podia aprender? Quem pudesse estar do lado de um Sócrates, né, ou outro erudito qualquer, ouvindo, né, bebendo das suas palavras, como se dizia. E isso era possível apenas para uns poucos privilegiados. A partir do momento em que os monges começaram a colocar nos papiros, né, depois nos papéis, o conhecimento escrito, outras pessoas que não tinham tido o, digamos assim, especial privilégio de estar do lado de um sábio, podiam ler, pensar a respeito e aprender também. Então, a primeira revolução, ela começou a popularizar a educação, popularizar o conhecimento. Na segunda revolução, mas ainda era caro, né? Porque esses textos dos monges ficavam lá escondidos nos conventos e não era qualquer um que tinha acesso. No momento em que Gutenberg, né, criou a prensa, os tipos móveis, ficou mais viável imprimir livros, né? E aqui eu tenho um exemplo que me diz particularmente respeito de um possível decavô meu, Abraham Rockenbach, que em 1611 publicou este livro aqui sobre cometas. Ele era vidrado em cometas. Mas, como era costume naquela época, ele era professor na Universidade de Frankfurt am Oder, não a Universidade de Frankfurt no Maine, no Rio Maine. Ele era professor de matemática, ele tem uns 10 trabalhos sobre geometria, etc. Ele era professor de grego e era professor de direito, trabalhos sobre ética e assim por diante. Esse livro que eu estou segurando aí na foto, eu consegui encontrar na Biblioteca de Livros Raros de Cornell, no estado de Nova York. Foi comprado pelo fundador da Universidade de Cornell, né? Então, é um dos livros publicados por esse meu possível decavô. Por que eu digo possível decavô? Porque, infelizmente, eu não consegui achar, ainda documentar, continuo pesquisando, links que mostram como a descendência dele, né, se liga ao meu ancestral mais conhecido, que é um Hans Hermann Rockenbach, que teria nascido lá em 1640. Desse para cá, eu tenho, né, cópia dos documentos de óbito, casamento, batismo dos filhos e tudo mais. Mas falta aquele pedacinho ali. E por que aquele pedacinho é complicado de achar? Porque logo depois que ele publicou esse livro, estourou a Revolução dos 30 anos, lá na Alemanha. Não existia Alemanha naquela época. E como era uma revolução religiosa, católicos contra protestantes, uns queimavam as igrejas dos outros e destruíram muita documentação. Então, encontrei alguns materiais, andei lá por Berlim pesquisando, em Potsdam pesquisando, em Reichenberg andei, mas não desisti, mas ainda não consegui achar alguma coisa. É porque boa parte de onde eles viviam virou hoje Polônia. Então, aí já é um pouco mais complicado. Mas aí veio a terceira revolução da aprendizagem, que foi a dos computadores. E isso tudo gerou agora uma flexibilização, quer dizer, poder ajustar a apresentação do conteúdo ao ritmo do aluno. A sequência podia ser definida, né? Primeiro esse assunto, depois aquele outro. Os problemas mais fáceis, mais difíceis, serem apresentados em função dos erros que o aluno cometia no interagir com aquele material. Algumas coisas apresentadas de modo mais amplo, outras iam mais no detalhe. Enfim, se pôde fazer um material de ensino-aprendizagem ajustável ao aluno e dinamicamente. Então, essa terceira revolução da aprendizagem, ela exatamente nos ofereceu essa possibilidade de ter conteúdo adaptativo ao aluno. E com a portabilidade dos dispositivos móveis, isso ainda permitiu que os alunos aprendam em qualquer lugar, em qualquer momento.
no Dinter, que nós oferecemos para campus de Goitacazes, um dos meus orientandos fez uma experiência muito interessante. Ele desenvolveu todo um material, vídeos, exercícios interativos para serem exibidos por celular. Naquela época ainda não tinha muito Wi-Fi nos celulares, então os alunos chegavam na aula, transmitiam por Bluetooth o conteúdo, e aí eles iam para casa de ônibus assistindo os vídeos que revisavam os tópicos da aula, que apresentavam perguntas, que o aluno tinha que responder. O aluno respondia por SMS. E pelo horário, o meu orientando, o Ricardo, ele podia ver onde é que os alunos possivelmente estavam, ou seja, eles estavam estudando no ônibus, né? Revisando e reforçando os conteúdos. E isso teve um resultado muito bom em termos de reduzir evasão e reprovação numa disciplina complicada, que normalmente é a disciplina de algoritmos. Do ponto de vista de pedagogia, as grandes linhas seguiram, inicialmente, o comportamentalismo, que era baseado no trabalho de Skinner, onde se pedia do aluno resposta ativa, se permitia que ele trabalhasse no ritmo próprio, e quando ele dava uma resposta, a realimentação vinha imediata. E com elogios, né, para as respostas corretas, porque o reforço positivo era parte dessa tecnologia. Mas isso é só para ajudar a formar uma base conceitual. Não é o que a gente almeja com a aprendizagem, porque a gente não quer apenas que o aluno seja treinado a dar respostas, né, esperadas. Bom, a segunda linha, em termos de pedagogia, foi a teoria do Vygotsky, né, o socioconstrutivismo, onde o conceito de zona de desenvolvimento proximal foi desenvolvido, né, ZDP, que aponta que o crescimento potencial de um aluno ele vai ser determinado pelas interações que ele vai poder estabelecer com seus pares mais, digamos assim, com maior conhecimento e mesmo com professores e tutores. Então, o ser humano é um ser basicamente social, ele aprende interagindo. E nós temos que pensar como a tecnologia vai ensejar isso para que a gente possa utilizar na nossa sala de aula. Bom, deixa eu ver aqui, o pessoal está vindo, por enquanto é só olá, olá, olá. E por último, mas não menos importante, o construtivismo do Piaget, do Dewey, lá dos Estados Unidos, que estabelece que a aprendizagem não é um processo de sentar e ouvir, né, e pronto. Não, não é passivo, é um processo ativo, e onde o aluno se envolve, e principalmente ele manuseia o objeto do seu conhecimento e com ele constrói novas soluções para problemas. Então, por isso, o nome construtivismo. Como é que a tecnologia acompanhou essa evolução pedagógica? Na fase do construtivismo, a gente tinha soluções como, por exemplo, lá por 80, eu usava um color computer e tinha o Pilot, era um sisteminha que permitia a gente criar sequências programadas com perguntas, o aluno dava resposta, ele dava o feedback, né? Então, instrução programada, assistida por computador, CAI. No final da década de 70, a gente começou a desenvolver isso para os mainframes. Então, implementamos lá na Orix o Sysky. Foi programado em DC Algol. Também era a mesma coisa, nós implementamos todo um curso de Fortran para que os alunos pudessem aprender sozinhos, eles não precisavam ir na aula, eles iam na aula se queriam para conversar com o professor, mas toda a parte de conteúdo era passado para eles através desse sistema. Eles gostaram muito, porque não precisavam ficar lá sentados 4 horas por semana na sala de aula, e
o desempenho deles foi ligeiramente superior ao dos alunos que tinham aulas tradicionais. O tempo que eles levaram para passar por todo o curso foi substancialmente menor, e isso eles gostaram muito. Mas aí o mainframe começou a ser necessário para folha de pagamento, outras coisas, e o pessoal lá da divisão de computação do CPD vivia nos expulsando para fora do computador. Então, nós portamos isso para microcomputador. Então, surgiu o CAIME, programado em BASIC. Ele foi usado na área da medicina, no colégio de aplicação, para criar também material instrucional ramificado. Hoje em dia, as tendências passam pelo uso de soluções em JavaScript. Por exemplo, o FET é um site que tem materiais, animações, simulações para ensino de física, de química, de várias coisas. Ele gera, então, essas animações e soluções em JavaScript, em HTML5, tem lá dentro JavaScript. Uma época trabalhava com o Flash, mas o Flash hoje foi obsoletado, né? E mais recentemente, com a disseminação dos celulares, que todos os alunos têm na mão, né? O MIT, Massachusetts Institute of Technology, botou, né, desenvolveu o Scratch 3. Antes eles tinham o App Inventor, que precisava de um simulador para poder executar o app no celular, e só funcionava para quem tinha, né, iOS não funcionava. Agora não, o Scratch 3.0 funciona em qualquer celular, e aí a gente pode desenvolver simulações, jogos educacionais, etc. Mas tem alunos que estão trabalhando com outras coisas, por exemplo, GDevelop, né? Um dos meus alunos está trabalhando com isso, inclusive com alunos criando, né, jogos educacionais. A chave dessas soluções é a possibilidade de a gente criar muita interação. Eu sempre digo, interação é o fator de sucesso número 1 para uma aprendizagem usando tecnologia. Então, nós temos interação com os conteúdos, com o software propriamente dito, e temos a interação com os colegas. Ressalto que alguns autores distinguem interatividade e interação, sendo interação com humanos e interatividade com o software. Mas tem uma família de autores da área, especialmente de Computer Supported Cooperative Learning, CSCL, que trata interação, interaction, e ponto final. Então, não é assim muito relevante se preocupar com essa diferença. Um dos primeiros que mostrou a importância dessa interatividade foi o Benjamin Bloom, o mesmo que propôs a taxonomia dos objetivos educacionais. Então, ele era professor da Universidade de Chicago, e lá em 84, ele constatou o seguinte: se ele pegasse uma turma com uns 20 alunos, mais ou menos, e calculasse a média, né, de acertos, por exemplo, num teste, e o desvio padrão, né, ele teria um certo resultado. Agora, se ele pegasse um outro grupo de alunos e desse para cada um deles um tutor, um para um, não é surpresa para ninguém, né, que o resultado, a média, né, de acertos deles ia ser maior. Mas quanto maior? Então, o quanto maior é 2 vezes o desvio padrão da média da turma que recebia aquela aula para todos. Daí, essa solução ficou conhecida como 2 Sigma Program, que sigma é a letra grega que representa o desvio padrão. Então, ele comparava as soluções extremas, convencional, né, sala cheia, tutoria, pouquíssimos alunos, mas que tem problema de custo, né? E uma solução intermediária, que ele chamou de Mastery Learning, onde ele dividia o conteúdo em pequenos blocos, etapas, e os alunos só progrediam quando eles se saíam bem nos testes, o Mastery Learning. Então, o que este problema, né, mostrou?
é que a interação é essencial. Tá? Se a gente colocar oportunidades de interação, nós vamos ter 2 desvios padrões de melhoria no desempenho dos alunos. Então, aí, outros pesquisadores ficaram perguntando, tá, é só isso? Só interação? O que mais? Que outras variáveis, né, poderiam influenciar a qualidade do resultado da aprendizagem? E o próprio Bloom fez uma outra pesquisa, onde ele estudou a diferença, o impacto na aprendizagem, efeitos SAIS aqui, ó, por exemplo, primeiro, tutoria, 2 desvios padrões. Então, 1 para 1. Então, isso é uma tecnologia, digamos assim, uma estratégia pedagógica que envolve o professor e o método de aprendizagem. Agora, tem outros, né? Por exemplo, A, que envolve o estudante, um feedback corretivo. Aí já dava 1 desvio padrão de melhoria para alunos que estivessem trabalhando com material dessa estratégia. Estudantes com trabalho em grupo, né, que então mesclava o estudante e o professor e o método, também dava 1 desvio padrão de melhoria. Aprendizagem cooperativa, 0,80. Trabalhos de passar para casa com atribuição de nota, os alunos se esforçam para fazer e, que aí a nota, né, eles vão na prova se sair melhores, né, do que quem não ganhou isso. Aqueles que só receberam o trabalho de casa, mas não valia a nota, alguns fizeram, outros não fizeram. Mas mesmo assim, eles tiveram uma melhoria de 0,30, né, desvios padrões na nota. Até coisas como assim, a expectativa do professor em relação à turma. Quer dizer, se o professor chega para a turma e diz: esse conteúdo aí é muito difícil, na verdade, metade vai rodar, e né, isso baixa, né, a expectativa que os alunos percebem e eles vão aprender bem menos e ter resultados bem piores. Fatores socioeconômicos, né? Influência do grupo, né? Quem trabalha junto, quem estuda junto. Então, vejam que tem aqui toda uma lista que é discutida nesse artigo do Benjamin Bloom. Professora, só vou interromper porque a senhora prefere assim. É só registrar que, infelizmente, é fato na área de computação, não sei se porque tem muita gente de exatas, essa característica de volta e meia, alguns colegas começarem os estudos da sua disciplina do jeito que a senhora falou, né? Olha, isso aqui é muito difícil, ninguém vai passar, e aí pronto, moral já caiu logo nas primeiras 24 horas da disciplina, né? Infelizmente. Exatamente, quer dizer, se o professor é animado, é otimista e diz, poxa, essa turma de vocês aí, eu olhei o histórico de vocês, tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso, né? Vão fazer as perguntas necessárias para aprender e vão se dar bem, isso tudo já empodera, né, os alunos. E a própria realimentação, por exemplo, naquele experimento feito lá em Campos de Goytacazes, né, no Dinter, o que acontecia? Os alunos chegavam no outro dia na escola e eles entravam na rede Wi-Fi, recebiam o resultado dos testes, comentários, elogios. Eles se sentiam empoderados, né? Porque o sistema estava falando com eles, né? Olha, você foi bem no exercício, isso e aquilo. Então, além de eles melhorarem, a taxa de evasão, taxa de repetência caiu a metade. Alguns professores, quando esses alunos foram para semestres seguintes, comentaram que eles perceberam uma mudança de atitude nos alunos. Parecia que os alunos estavam mais confiantes, né? Eles gerenciavam a sua aprendizagem melhor. Então, sem dúvida, né, a motivação, o estímulo, o incentivo tem um grande papel na qualidade da aprendizagem. E aí nós temos, isso aqui foi apresentado um gráfico num congresso uma vez, onde o David Willey,
cara que inventou os objetos de aprendizagem, fez uma palestra. Então, ele botou entre as duas curvas do Bloom, né, mais outras, dizendo, olha, se a gente botar um Computer Based Instruction, CBI, né, nós já vamos ter uma melhoria. Se a gente botar Interactive Multimedia, a gente já vai ter melhores resultados. Tutores inteligentes que vão fazer perguntas, vão dar respostas específicas e mais abertas. E os tutores inteligentes mais recentes, que podem fazer coisas assim, ó. Eles permitem respostas abertas, né, pelo usuário, ele responde isso em tempo real para os estudantes, ele consulta uma base, né, de conhecimento e vê o que o estudante já sabe, então ele não apresenta aqueles módulos de novo para ele, ele apresenta aqueles que ele está pronto para aprender, né, porque os pré-requisitos, eventualmente, que seriam necessários por esses verdes aqui, já estavam, né, cumpridos. Bom, então, a multimídia interativa educacional, hoje, é uma das coisas em que mais se trabalha. A gente procura gerar o que eu chamo de conteúdo educacional digital, que tenha animação, que tenha muita imagem, que a imagem impacta, né, o estudante, que tenha perguntas, que tenha menu com opções, vai por aqui, vai por ali, explicações em áudio, porque às vezes explicações só textuais podem não ser a forma mais apropriada, principalmente o controle pelo aluno. Ele avança, né, na medida em que ele vai se sentindo seguro. E, com isso, a gente começa a entrar nesse novo cenário agora de ERI, né, ensino remoto emergencial, que o vírus chinês nos obrigou todos a passar a trabalhar, onde os professores, no início, começaram a entrar no Google Meet, pegar um PowerPoint, como eu estou fazendo aqui, blá, 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 né? Mas não é a melhor maneira. Quando a gente dá aula, tem um curso, eu costumo sempre preparar todo um material para os meus alunos. Eles têm que acessar aquele material. São vídeos, são textos não muito longos, são exercícios, são joguinhos, né? Jogos educacionais, para que eles testem os conceitos que eles precisam dominar, a parte básica, de modo que quando eles venham para o ambiente síncrono, eles estejam em condições de formular boas perguntas, de questionar, de discutir e assim por diante. Então, a sala de aula invertida hoje é uma realidade nas universidades e mesmo no ensino fundamental, né, que teve que mergulhar em ambiente de ensino remoto emergencial. E aí o problema que a gente tem como professor é o que planejar. Não dá para largar só texto no Moodle, links para vídeos e dizer para os alunos, leiam o texto, assistam um vídeo. Isso aí é, digamos assim, monótono. Nós temos que preparar atividades interativas para que isso de ler texto, assistir vídeo, seja entremeado com alguma coisa onde o aluno construa conhecimento. Então, o aluno vai se preparar para essa etapa de construção, de criar, através de uma série de materiais que a gente tem que aprender a fazer, que a gente não estava muito preparado. Né? Como é que a gente constrói, por exemplo, um texto interativo? Como é que a gente orienta o aluno para fazer uma leitura ativa? O modo mais simples é sublinhar, né? Colocar comentários na margem do texto, em PDF, por exemplo, em doc. E o vídeo. Né? Tradicionalmente, a gente só dividia os vídeos em pequenos pedaços para não ser muito longos, porque um vídeo com
mais de 10 minutos, a atenção começa a cair exponencialmente. E agora já estão começando a aparecer ferramentas de autoria em que a gente pode criar um vídeo com atividades interativas intermeadas dentro dele. Então, é importante, por exemplo, se a gente vai dar um texto, a gente quer que o aluno leia ativamente. Então, para isso, devem ser apresentadas para ele questões que vão guiar a sua leitura, né? E vão chamar atenção sobre as coisas que são importantes, ou perguntas que vão levar o aluno a pensar sobre o que ele leu, né? Talvez fazer até mais pesquisas para responder. Registrar, né? Como eu disse, sublinhar, destacar, colocar comentários no texto, criar um diagrama, criar um mapa conceitual sobre o texto. Tudo isso são ferramentas que permitem a gente, né, transformar uma leitura monótona numa leitura ativa. Quando a gente trabalha com vídeo, nós temos, né, as gravações, alguém faz uma apresentação PowerPoint, grava aquilo. Então, são muito usadas para a introdução de conteúdos. Mas o tempo tem que ser curto, senão, depois de 10 a 15 minutos, o aluno se desliga, vai fazer outra coisa. Então, o que a gente tem que intermear? No meio do vídeo, colocar para o vídeo e faz uma pergunta. O que você achou disso? Você percebeu que em tal cena aconteceu isso? Ou como seria essa cena num outro contexto? Até questionários simples de múltipla escolha, objetivos, para ver se ele percebeu, prestou atenção no vídeo. Então, duas ferramentas que eu tenho trabalhado, por exemplo, uma é o Camtasia e a outra é o Wishes Learning. O Camtasia permite a gente, então, inserir questões no meio do vídeo. O detalhe é que aí ele gera um arquivo em HTML que vai apontar para o início do vídeo, e quando chegar aquele ponto de interrupção, ele para o vídeo, exibe a questão e só deixa o aluno ir adiante quando o aluno responder corretamente a questão. O HC Learning trabalha parecido. O Camtasia é um software comercial, né? O HC Learning, ele lançou recentemente a funcionalidade de vídeo entremeado com questões, né, na sua plataforma, que é grátis, software livre. Então, professora, perdão, estou aqui, professora. A Larissa, professora Magrani, fez a seguinte pergunta no chat do Meet. Na verdade, a pergunta da Larissa, eu sei que vai aparecer dentro do curso, com certeza, depois nas disciplinas. Professora, como a aplicabilidade das multimídias interativas acontece nas turmas das escolas públicas, uma vez que questões socioeconômicas impedem os alunos de terem acesso a esses dispositivos? Bem, a preocupação que a gente tem que ter é sempre que tenha portabilidade, qualquer conteúdo educacional digital tenha portabilidade para celular. Porque aí nós vamos estar conseguindo universalizar melhor. Não vai ser 100%, com certeza, que a gente viu em todo esse período aí da pandemia, que acontecia, às vezes, de ter um celular na casa, e 3, 4 filhos tinham que se revisar com a mãe, né, no uso do celular, para poder acessar o seu material. Mas esse é, sem dúvida, o passo, né? Computador é ainda mais complicado, né, de ter, não tem computador em todos os lares, com certeza, mas celular tem, pelo menos um tem em cada lar. Então, esse é o meu conselho, né? Sempre analisar e procurar buscar a portabilidade para o contexto de celular. Professora, eu vou até aproveitar e complementar a sua fala. A turma, no futuro, vai ter uma disciplina dentro do curso chamada Produção de Conteúdos Educacionais, onde a gente, obviamente, em alguns momentos vai ter que discutir esses tipos de ferramenta, como o Camtasia, que a senhora citou,
Aí eu complemento também que eu tenho usado, até para montar algumas videoaulas, o Active Presenter, que é muito parecido com o Camtasia, tem uma versão profissional que é bem cara, mas a versão gratuita já faz muita coisa. E aí ele tanto permite criar uma videoaula, digamos, mais, vamos chamar de tradicional, né, com voz, vídeo, nenhuma interação, ou permite, assim como a senhora comentou agora, a questão de você criar conteúdo interativo dentro do próprio vídeo, né? Tem muitas soluções, né, hoje em dia no mercado. Aqui na URGS, o pessoal já fez vários cursos, né, soluções grátis, graças a Deus, né? Mas a gente tem que escolher alguma, ver se ela atende às nossas necessidades. E aí tem um tempo, que é o tempo de se aculturar com aquela ferramenta, porque isso não é trivial, né? Então, aprender a usar aquela ferramenta, conseguir descobrir os meandros dela, né, para poder gerar os materiais que a gente precisa. Veja essa última pergunta aqui, ó. Com que frequência os alunos devem ser avaliados antes da aula? No conceito de sala de aula invertida, a gente pode colocar no Moodle um testezinho e botar ali um condicionante. Quer dizer, que o aluno só possa passar para o passo seguinte se ele realizar aquela atividade. Essa avaliação pode ser bem simples. Eu mesmo estou fazendo essa semana, agora, esse mês, um curso de WordPress. Mudaram lá na URGS a ferramenta. E o instrutor está usando essa estratégia. Quer dizer, a gente vai querer clicar no exercício para fazer? Não pode, está bloqueado. Tem que primeiro ler o material. Aí, quando ele percebe que a gente passou por todo o material, aí ele libera o primeiro exercício, que é bem simplesinho. Por exemplo, o primeiro, uma pergunta de múltipla escolha. Aí, ele libera o segundo. Se não fez o primeiro exercício, não pode fazer o segundo. Então, tem uns truques assim que hoje em dia os AVEs, né, como o Moodle, oferecem ao professor para que ele estabeleça condicionantes, né, de avanço no curso, que o objetivo de forçar o aluno a ler algum material ou responder alguns exercícios que mostrem se ele leu com atenção ou não. Esses condicionantes podem, inclusive, levar em conta o desempenho. Por exemplo, faço um testezinho com 5 questões e o aluno tem que acertar mais do que 3 para ser considerado apto a passar aos passos seguintes. Então, algumas soluções. Professora, a Caroline, eu vou ler a pergunta da Caroline só para constar também a gravação. Caroline Barbosa. Professora, como podemos lidar com o uso das tecnologias para crianças pequenas, educação infantil, sem interferir no desenvolvimento infantil, uma vez que nos primeiros anos a criança precisa da interação entre as crianças? Porém, hoje os pequenos estão o tempo todo envolvidos nesse contexto tecnológico, principalmente celular. E especialmente com essa impossibilidade de aulas presenciais, as crianças ficam realmente sozinhas em casa, não tem outras crianças com quem interagir. Então, isso, sem dúvida, é um ponto que ela apontou bem pertinente, né? Todos os professores estão atentos para isso e estão ansiosos para que os alunos tenham oportunidade de interagir com seus coleguinhas e discutir e fazer as coisas que tipicamente se faz numa sala de aula presencial, mas que está havendo uma interferência, vários tipos de interferência estão acontecendo. Até mesmo, eu li na semana passada um artigo bastante preocupante, de que, especialmente nas crianças pequenas, na faixa de 1, 2, 3 aninhos, que ficam de máscara, eles tiraram a máscara, e todas as crianças pequenininhas que eles tiravam a máscara estavam com a boquinha aberta, assim, que nem peixe, sabe, está morrendo
afogado num aquário que não tem oxigênio na água, essas crianças não estão recebendo oxigênio direito por causa da máscara. Então, eles estão ali respirando, o CO2 é dominante, e isso afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças também. Quer dizer, tem muitos outros problemas que a gente vai perceber, vai constatar nos próximos anos. Eu realmente não tenho uma resposta assim milagrosa, é isso, né? Um ovo de Colombo. A gente tem que ir fazendo o que é possível, porque não fazer, né, seria privar as crianças da necessidade, da oportunidade, da necessidade que eles têm de aprender. Então, se agora a única solução é com o uso de tecnologia, que seja. Então, logo quanto possível, a gente volte para o uso de soluções com comunicação, com interações humano a humano. Criança com criança, criança com professor e assim por diante. Professora, a Bárbara Aguiar levantou a mãozinha aqui, eu acho que ela quer perguntar pelo microfone, não é isso, Bárbara? Fica à Pode vontade. ser. Bárbara, tá aí? Ou então você esbarrou no botão, né, Bárbara? Não esbarrei não. Ah, tá bom. Não, desculpa. Eu queria falar mesmo porque a minha pergunta pode ser um pouco, de repente, mal formulada na parte escrita, né, para ser mais objetiva. Eu queria aproveitar a experiência da professora Eliane e, de repente, eu não sei como é que ela vê a formação das licenciaturas, né, de forma geral, dos professores, tanto da educação básica, até mesmo da educação superior, da informática, né, aplicada à educação, para eles terem dentro do curso mesmo deles, de forma que gere um estímulo realmente a uma interação na aprendizagem, não só um risco que pode ser, de se correr da manutenção do modelo tradicional em ferramentas tecnológicas. Porque eu vejo muitos professores, colegas, às vezes usarem recursos tecnológicos e acharem que está havendo uma dinâmica muito diferente de sala de aula, mas a manutenção do modelo tradicional de conteudista continua, entendeu? Então, a minha pergunta em relação à questão da informática aplicada, né, na educação, no currículo da formação das licenciaturas, como é que você vê isso e a sua experiência, né? Porque eu realmente me formei há 15 anos, mas eu só me formei. Então, assim, eu fiz pós, eu fiz outras coisas, mas dentro da graduação mesmo, entendeu? Eu sou professora de uma disciplina no curso de licenciatura em pedagogia, lá na URGS. A minha disciplina se chama Computador na Educação. Então, eu procuro trabalhar não apenas com as alunas do curso de pedagogia, mas eu recebo também alunas das licenciaturas de geografia, estatística, matemática e outros. Então, trabalhar essas questões sempre dentro de um enfoque que mescla aspectos pedagógicos, a tecnologia disponível e a prática. Então, sempre tem que ter a prática. Eu já trabalho com eles nessa modalidade de envolver a prática, a construção de soluções. Então, assim como eu, outros professores, nós temos, a minha disciplina é computador na educação, tem uma outra, mídias e tecnologia, tem umas 4 ou 5 disciplinas dentro do curso de pedagogia, lá na URGS, que trabalham essa questão de uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem e não, digamos assim, focada em perpetuar um modelo conteudista. Então, a gente tem essa preocupação. Eu sei que as secretarias, por exemplo, a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, ela tem as CREs regionais, são 34 regionais no estado, e eles têm equipes que também desenvolvem capacitações para os professores, e essas capacitações trabalham da mesma maneira o uso da tecnologia como recurso educacional, mas com uma preocupação de não ser exclusivamente conteudista, passar conteúdo. Ao contrário, envolver discussão, reflexão.
trabalhar, em suma, dentro da taxonomia de Bloom, nas camadas mais elevadas. As camadas baixas, compreensão, a primeira conhecimento e compreensão da taxonomia do Bloom, elas são necessárias. A gente tem que formar, tem que ter essa formação. Mas as que realmente vão levar ao crescimento do aluno são as camadas mais elevadas. Então, começa com aplicações mais simples, mais complexas, passa para análise, síntese, né? E, por último, a criação. Então, essas camadas têm que ser percorridas, né? A gente tem que planejar, envolver essas atividades na nossa própria prática docente, para que os alunos aprendam fazendo. Para que eles depois, quando forem para a sala de aula, eles vão usar essa mesma estratégia. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, professora. Muito obrigada. Eu até complemento essa discussão que a Bárbara trouxe, porque, até como depoimento, eu comecei a fazer um curso de licenciatura em pedagogia aqui no Rio, apesar da minha formação em informática, eu não terminei o curso, tá? Fiquei enrolado, desisti. Mas esse curso de licenciatura de 4 anos, que eu me lembro na grade horária, que era considerada atualizada, só tinha uma disciplina abordando o uso de tecnologia na educação, que era uma disciplina com o nome clássico que a gente usa assim, informática educativa. Né? Informática educativa é um mundo, o pessoal vai entender isso dentro do curso, em algumas disciplinas, mas eu fiquei meio que com pena da professora, porque era uma saraivada de dúvidas nas primeiras aulas, querendo todo mundo aprender tudo de tecnologia em uma única disciplina com esse nome. E a gente sabe que não é bem assim, uma discussão mais profunda, como vocês comentaram. Tem duas coisas quando a gente vai ensinar a tecnologia, o uso da tecnologia na educação. Uma é a instrumentação, né? É o uso da tecnologia como ferramenta de trabalho. É o uso de planilha, é o uso de editores de imagem, é o uso de editores de vídeo, eu ensino tudo isso para os meus alunos, é o uso de ferramentas que criam joguinhos, né? Tudo isso eles têm que aprender, né? E essa é uma parte. Mas em cada semana eu discuto, bom, e aí, o que tu vai fazer com isso? Por que isso aí vai ajudar? Como isso vai ajudar? Se eu tivesse que criar uma atividade com essa ferramenta para a tua área de especialidade, seja ela pedagogia, seja ela geografia, estatística, como é que tu faria? Então, a gente tem que trabalhar os dois, porque não adianta só ficar discutindo em alto nível as estratégias pedagógicas de uso da tecnologia, se quando chegar na hora de pegar a ferramenta, de produzir alguma coisa, o professor não sabe fazer, não consegue. E, via de regra, o professor está um pouco, professor em serviço, solto, né? Ele não tem muito acesso a quem vá resolver uma dúvida que ele tenha. Poxa, não deu certo isso que eu queria fazer. Como é que eu resolvo? Então, nem todas as escolas têm um monitor, um técnico de TI para ajudar os professores. Então, é um problema, né? Cada vez esse problema vai sendo menor, porque cada vez mais, eu pelo menos percebo, que os meus alunos estão chegando mais fluentes em tecnologia. Eu destaco, tem a alfabetização em tecnologia, é saber usar Word, isso, tal, navegar. Fluente em tecnologia é saber criar, né, algum material. Então, está melhorando com o tempo, porque esses jovens que hoje estão entrando na universidade para fazer as licenciaturas, eles já usam, né, internet, já geram vídeos, já criam textos, né, desde pequenos, fazem seus trabalhos da escola e assim por diante. Então, está ficando mais fácil. A gente pode atirar para eles a ferramenta, eles, né, resolvem, né, exploram, descobrem como é que ela funciona, e às vezes até ensinam para a gente. Olha, professor, eu descobri mais essa funcionalidade, né? As ferramentas estão sempre mudando. Então, isso é alguma coisa que está mudando para melhor, nesse sentido.
E a Carolina está comentando, né? Percebe o desespero, né, dos colegas que têm muita dificuldade no uso da tecnologia, especialmente, claro, os coitados que foram atirados no ERE, né, do ensino fundamental, comeram o pão que o diabo amassou, né? De repente, eles tinham que estar preparando aulas e, enfim, interagindo com seus alunos através de vídeo, aluninhos, né? E não sabiam muito bem como fazer isso. 2020 foi um ano muito difícil para todos os professores, eu diria. Bom, vamos voltar, então. Então, essas duas ferramentas, XZ Learning e Hot Potatoes, são ferramentas que geram páginas com JavaScript. Só que a gente não precisa programar em JavaScript. A gente simplesmente vai preenchendo formulários, né, e fazendo opções. O Hot Potatoes, por exemplo, é composto de 5 batatas. Cada batata que a gente clica abre um aplicativo no PC para que a gente crie uma questão de quiz, múltipla escolha, cross, uma questão de palavras cruzadas, o mix é frase embaralhada, né? O aluno tem que arrastar as partes e reordenar, o match são colunas, né, que ele tem que puxar o da segunda coluna, o que combina com a primeira coluna, e o close são frases com lacunas que ele tem que preencher. Então, com isso aqui dá para a gente fazer uns exercícios bem interessantes, inclusive importar para dentro do Moodle, e se a gente quiser, até fazer com que o score do Hot Potatoes vá para a grade de notas do Moodle. Então, a gente pode dar uma pontuação pequenininha que seja para o aluno, né, para que ele seja incentivado, né, a fazer os exercícios. O XZ Learning também tem a possibilidade de a gente criar exercícios de múltipla escolha e coisas que também podem ser configurados para exportar os scores alcançados pelo aluno para a grade de notas. Mas, de modo geral, a maioria das atividades do XZ Learning, elas são atividades, digamos assim, que não vão registrar no Moodle. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, do XZ Learning. Ó, eu criei uma pequena unidade sobre objetos de aprendizagem. Aqui em cima aparecem os índices, subíndices das páginas que a gente vai criando. E aqui tem os que eles chamam de e-devices, os instructional devices. Então, tem instructional devices que são para criar textos. O texto é o basicão, né? Vai lá, coloca o texto. A atividade propõe que o aluno faça alguma coisa. O de leitura dá um texto e tem lá perguntas para ele responder. Objetivos, está aqui, ó, coloquei como esse aqui, os objetivos educacionais. Os pré-requisitos, o que ele precisa saber, e no meu caso eu já botei com links, de modo que ele clica e vai buscar, né, dominar esses pré-requisitos. Então, esse, por exemplo, se vocês anotarem e quiserem uma hora, ele está lá na Penta 3, que é a minha servidora, dentro do diretório Objetos de Aprendizagem, tem essa unidade aqui. Mas tem atividades, as interativas, que são as boas, né? Então, lacunas, né, menu drop-down, para quem é professor de matemática, atividade com GeoGebra é muito usado, e o vídeo interativo, aquele, ó, a gente pode criar um vídeo interativo. Perguntas com escolha múltipla, assim por diante. E agora, eles lançaram na última versão os jogos. Então, tem uns 3 modelitos de jogos que a gente pode customizar e adaptar para o aluno. É uma ferramenta bem interessante. Eu estou investindo bastante nela para criar material para as minhas aulas. A questão de avaliação tem uma gama, né? Desde testezinhos criados com Hot Potatoes, com XZ Learning, os próprios quizzes que tem dentro do Moodle, né? A gente pode usar para verificar se o aluno prestou atenção no texto que ele deveria ter lido e assim por diante. Mas tem outras ferramentas, como, por exemplo,
pedi que ele crie um mapa conceitual das principais ideias de um texto, de um vídeo, que ele faça um resumo, né? Que ele faça uma leitura apontando coisas com as quais ele concorda, não concorda, né? E depois troque com seus colegas os resultados das suas avaliações. Então, os testes online são tão comuns e corriqueiros, né? Eles são bons porque eles têm a resposta automática, a correção é automática, o professor pode ter 200 alunos, ele faz o teste, prevê as revisões e cada aluno vai receber o seu feedback no momento próprio, ou seja, quando ele estiver trabalhando com aquele teste. Importante é a gente não fazer só questões da camada básica da taxonomia do Bloom, de conhecimento, o que é isso, o que é aquilo. Quanto mais elevado é o nível da taxonomia de Bloom, que estão 6 níveis, mais difícil é formular uma questão objetiva, de múltipla escolha, de lacuna, de frase embaralhada. Normalmente, essas atividades aqui das camadas mais elevadas, que são aquelas que promovem o pensamento de nível superior, elas ficam mais fáceis de implementar se a gente trabalha com atividades de criação, a criação de alguma coisa, ou de avaliar alguma coisa que está pronta e assim por diante. Outra estratégia que a gente também pode usar é colocar no Moodle ou qualquer outro AVA questionários que os alunos vão responder, vão ser automaticamente corrigidos, enquetes, para que a gente possa dar aos alunos a oportunidade de perceber o que pensam os seus colegas sobre determinado assunto. Mas, no mercado tem surgido uma série de aplicativos interessantes, como o Kahoot, o Mentimeter, o Slido, né? Alguns de vocês estão usando, que permitem uma participação em tempo real durante uma apresentação, durante uma palestra, de formas bastante interessantes. Na verdade, a quantidade de aplicativos que tem para desenvolver atividades nas 6 camadas da taxonomia do Bloom é bastante grande. Essa roda, um autor chamado Alan Carrington, da Austrália, desenvolveu, ele chamou de roda pedagógica, porque no início era para iPad. Hoje já tem, né, as versões para iOS e para Android. Então, ele tem aqui, para cada uma dessas fatias, né, o nome da camada, por exemplo, a mais básica, né, relembrar. Então, quais são os verbos que vão aparecer num objetivo educacional dessa camada? Liste os fatores, blá, 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 blá. Né? Marque no livro todas as vezes que a palavra tal for citada e assinale o seu sentido. Então, as atividades aqui que a gente pode propor nos exercícios estão no segundo nível do círculo, e no nível mais externo estão os aplicativos que podem ser usados. Então, desde iTunes, Smart Office, então tem uma série de aplicativos. Então, tem uma roda para iOS e tem uma roda para o Android. Outro exemplo, né, seria o Mentimeter. Eu usei o Mentimeter, por exemplo, para perguntar para os meus alunos, numa outra situação, quais eram os aplicativos da roda pedagógica que eles utilizavam. E aí o Mentimeter cria uma nuvem de palavras, né, deve estar familiarizadas, com as palavras que mais frequentemente foram usadas, com um tamanho maior, com destaque. Então, a gente vê aqui Evernote, Google, OneNote, Math Fórmulas, Number, que é planilhas, Google Keep, para fazer pequenas notas, e o Google Docs, para coautorias e por diante.
Esses aplicativos, eles não servem apenas para fazer a interação, pequenas respostas. Eles também oferecem suporte para uma aprendizagem colaborativa. Então, nós temos usado lá no PG atualmente bastante aplicativos que permitem construir ideias, refletir colaborativamente, criar conteúdo colaborativamente. Os quadros de discussão, por exemplo, um quadro branco, onde um mural eletrônico, onde as pessoas vão estar colocando notas com as suas ideias, com imagens. Então, participar de uma discussão com vários alunos se manifestando não só por voz, né, mas eles deixam escrito a sua contribuição. Isso é muito importante, esse deixar escrito a contribuição, as perguntas, num cenário. Então, ferramentas, por exemplo, que a gente usa. O Whiteboard é uma ferramenta online. O Jamboard é do próprio Google Meet. Ele tem as duas versões. Tanto eu posso invocar o Jamboard de dentro do Google Meet, mas eu gosto mais de trabalhar com o Jamboard externo, né, lá no servidor, e ali a gente fica batendo bola, né, na reunião, na discussão, e fica colocando, fazendo as anotações de forma concorrente, colaborativa, no quadro branco do Jamboard. Também trabalho, às vezes, com o Keep, Google Keep. Então, os alunos vão usando tanto no celular ou numa tela via web, né, pequenas notas, e vão grudando essas notas num quadro, né, que são o resultado, por exemplo, de um brainstorming. Nós temos usado muito lá nas nossas aulas, eu uso e a Patrícia Silva também, o Padlet. O Padlet é bem legal, né? Eu já vou mostrar uma carinha dele. Então, um quadro branco, ele tem que ter essas funcionalidades de permitir a gente escrever, né, digitando, desenhar coisas, isso aqui é o Jamboard, importar imagens e colar aqui dentro, e depois está pronto a discussão, o trabalho que foi feito em grupo, exportar isso para um PDF, para uma figura, e colar isso, e inserir dentro do Moodle, qualquer outro AVEA, e fica ali como uma documentação do trabalho em grupo realizado. Então, o Jamboard permite isso, o Whiteboard também. Aqui tem um exemplo de um uso que eu fiz do Jamboard para dar apoio às atividades colaborativas. Então, o Jamboard, ele tem a possibilidade de a gente abrir várias páginas, o aluno mesmo vai abrindo. Então, eu começo a discussão, uso alguma dinâmica de grupo, Phillips 66, qualquer uma dessas dinâmicas de grupo, e aí os grupos se dividem, e aí cada um vai para uma página do Jamboard e vai começar a trabalhar, vai colar novas etiquetas, vai importar figuras, vai colocar textos, como coloquei aqui, para resumir o foco da sua discussão. Professora, só comentar rapidinho que a gente está brincando aqui no chat, assim, tem várias ferramentas que a senhora está comentando que a gente também andou pensando em usar dentro do curso, né? Então, o Notion, o nosso colega Bruno aqui já andou xeretando bastante, mais até do que nós, a gente vai usar o Notion dentro de uma disciplina que eles vão ter a partir da semana que vem. O Padlet também vai envolver uma atividade que a gente vai explicar para a turma daqui a um tempinho. E o professor Marcel, que é docente do curso também, é o nosso coordenador de pós-graduação, pesquisa e inovação do campus. Marcel comentou uma coisa legal, né? O Jamboard, ele usa em equipamentos onde, se for touchscreen a tela, é melhor ainda, né? Se você tiver uma tela de touch, o Jamboard vira aquele quadrinho de rascunho, de troca de ideias, de forma colaborativa, ele é muito bom. Tu sabe que eu não me dou muito bem com esse negócio de touch. Eu não consigo controlar onde eu vou posicionar um texto, uma nota, tão bem quanto com o mouse. Eu sou uma pessoa old-fashioned, talvez, mas eu gosto de mouse. Me sinto melhor trabalhando com mouse.
Só um pouquinho aqui. Aí eu também só complemento que se a pessoa for usar também esses quadros brancos como se fosse um quadro negro do passado de giz, aí também não tem tanta graça, né? Então a graça é você aproveitar os recursos de interatividade de construção digital que ele vai te oferecer, né? Minha letra, por exemplo, cursiva é horrível. Todo mundo está podendo escrever junto, né? E colar e discutir, por exemplo, aqui é o Padlet, eu gosto de trabalhar com o Padlet, estruturando melhor. Então, eu coloco os rótulos, crio colunas, uso aquele modelito de colunas, né? E peço que os alunos vão colocando, então, as suas contribuições. Por exemplo, aqui era uma discussão sobre aprendizagem colaborativa. Então, que eles botassem aqui conceitos básicos, que eles tivessem pesquisado, ideias preliminares, as teorias de apoio para isso, dúvidas e o que precisa ser feito. Isso já é uma preparação, digamos, para uma aprendizagem ao estilo de PBL, Problem Based Learning, né? Então, o que eu sei, o que eu li de teoria, quais são as dúvidas que eu tenho e o que é que preciso aprender, né? Então, é uma ferramenta interessante. O mapa conceitual também. Nós usamos o CMAP Tools, que é da Universidade de Victoria, no Canadá. Ele tem uma funcionalidade interessante. Nós temos o servidor na universidade, então eu posso ter o cliente CMAPs rodando nas máquinas dos alunos, e a construção do mapa conceitual pode ser feita colaborativamente e concorrente. Mas, na prática, ele às vezes trava. Problemas de rede, às vezes, uma sincronização. Então, eu sugiro que, em atividades síncronas, não seja usado isso. Eu uso mais em atividades, então, assíncronas, onde um aluno vai dar uma contribuição do mapa conceitual aqui, o outro vai dar dali a 2, 3 horas, ou no outro dia, e assim por diante. E depois a gente pode exportar, né, o mapa conceitual para um PDF, para uma imagem, e assim por diante. Eu gosto muito de trabalhar com mapas conceituais, né? Essa ferramenta, para mim, é essencial para começar a estudar qualquer assunto, qualquer coisa, discutir uma pesquisa, né? Preparar a escrita de um artigo. Eu sempre começo com um mapa conceitual. Eu tenho um exemplo da ferramenta, né? Então, eu posso criar, ela pode trabalhar offline, eu salvar os mapas no meu próprio computador, ou eu posso ir para o servidor e salvar os mapas, deixar lá no servidor para que outras pessoas possam usar e aproveitar. Então, ele pode exportar para PDF, para página web, né, imagens. E o bom é que a gente arrasta um quadradinho e as flechas vêm tudo pendurado atrás, né? Ou a gente quer pegar toda uma área, a gente seleciona, arrasta, todo mundo se ajusta. É uma ferramenta bem interessante. E agora ela já está com uma versão para tablets e até para celular, só que em celular não dá para criar, só pode exibir um mapa conceitual. Outra estratégia de trabalho com os alunos, então, é pedir que eles resumam um parágrafo ou uma redação preliminar. Uma das coisas que às vezes eu fazia com os meus alunos, quando eu não tinha assim muitas ferramentas, eu dava um texto para eles e dizia, olha, usem o Word, que tem uma funcionalidade de resumir texto, e resumam esse texto para 10% do tamanho dele. E depois arrume esse resumo para que ele faça sentido, que ele realmente represente o texto. Então, aí, bom, tem que ler, tem que compreender o texto, tem que mudar, tem que mexer, tem toda uma trabalheira, mas é uma atividade diferente, né, que vai levar os alunos a estudarem com atenção determinado texto. Né. Agora, o Google Doc, né, editor com acesso concorrente, hoje em dia, impera, né, nos meios acadêmicos. Então, os alunos podem trabalhar simultaneamente, né, concorrentemente, e é legal, porque a gente está escrevendo num trecho e está vendo lá um íconezinho marcando um colega que eventualmente pode estar
colaborando no mesmo instante. A leitura crítica, né, é fazer uma reflexão sobre as ideias que estão num texto, num vídeo. Isso pode ser levado para um fórum de discussão no Moodle. O Moodle, por exemplo, permite criar até blogs, né, para que as pessoas possam se envolver numa discussão daquele assunto. Outros aplicativos, por exemplo, o Mentimeter. Se vocês tiverem aí o seu celular à mão, a minha sugestão é que vocês acessem esse endereço, mente.com, e quando vocês entrarem, vocês digitem esse código, 9500-2356. Aí vocês vão receber uma telinha que pergunta que estratégias de avaliação são utilizadas por vocês em atividades de ensino presencial. Então, vocês podem registrar 3 palavras-chave. Façam isso agora. Experimentem pelo menos uns 2 ou 3 para ver o que vai dar. Ó, já começaram a aparecer. À medida que vocês vão respondendo, vai se formando uma nuvem de palavras aqui, e o professor, então, pode dar um tempo, 1, 2 minutos, enfim, para os alunos responderem, e depois começar a discutir com eles, né, como é que eles estão usando, né, essas estratégias de avaliação. Então, essa ferramenta é uma ferramenta interessante porque ela permite criar não apenas nuvem de palavra, mas diversos outros tipos de materiais. Se eu vou lá aqui embaixo adicionar um novo slide, ó, tem questões de múltipla escolha. Então, conforme a resposta dos alunos vai ser tabulado, a nuvem de palavras, que foi a que eu acabei de fazer, respostas abertas, aí vão aparecendo esses quadros que vão fluindo e mostrando as respostas. Tem outro que a gente, né, quanto você concorda com tal afirmativa, então estão essas telas, ou ainda eu dou 3 alternativas e peço para eles marcarem qual é colocariam em primeiro, segundo, terceiro lugar, aparece o ranking, e até o simples questões abertas, qual é a sua opinião, né, para fazer. Então, esses são exemplos, né? A primeira, vocês já aqui responderam, agora podem passar para a segunda. A segunda é de respostas abertas. À medida que vocês forem respondendo a segunda, vão aparecendo mais e mais retângulos aqui que começam a fluir para a gente atualizar. E a terceira, resposta aberta. Vou fazer uma pergunta qualquer sobre aquela droga. Existe o risco de uso da tecnologia em sala de aula atrapalhar a aquisição do domínio da língua escrita? Então, é uma boa pergunta, um tema para um bom debate, né, para a gente discutir todos os prós e contras e como é que isso podia atrapalhar ou não. Então, aqui, atividades não presenciais. Então, esse é um exemplo, né, do Mentimeter. Então, para o professor entra no mentimeter.com, o aluno entra no mente.com. O professor cria um conjunto de apresentações, ele tem uma versão grátis, que permite até 3 perguntas, e ele gera um código, cada vez que a gente cria, a gente divulga esse código, como esse 9500-2356, e depois os alunos vão receber esse código, como eu mostrei para vocês aqui na apresentação,
e vão poder, então, entrar no mente.com e responder. Então, essa é uma ferramenta também interessante para implantar a interatividade. Google Docs, imagino que todos vocês já conheçam, né, para escrita colaborativa. Está aqui agora. Bom, aí nós temos ainda como estratégia de avaliação, usar a avaliação por pares. Então, os colegas revisam as respostas uns dos outros, conversam, discutem, né, fazem críticas. Agora, para que isso seja bem feito, a gente precisa estabelecer uma espécie de normalização, um padrão para pautar a avaliação, porque senão ela pode ficar muito diversificada. E, atualmente, a estratégia sendo usada é o uso de rubricas. O próprio Moodle já tem a possibilidade de a gente criar tarefas, né, e associar rubricas. Então, rubricas é uma matriz de avaliação, onde a gente bota o quesito, o tipo de resposta que vai poder ser encontrado e qual é a pontuação que cada tipo de resposta vai receber. Então, as rubricas são excelentes para a gente trabalhar na avaliação peer-to-peer. Por exemplo, aqui tem uma rubrica, né, para avaliar, né, um site, por exemplo, ou um texto. Então, no que tange a qualidade, ele pode ter esta, ou esta, ou esta, ou esta decisão. E ele ganha essa pontuação. No que tange a qualidade da redação, propriamente dito, também tem as variantes. Se ele usou as normas da BNT, tem as variantes. E aí, no caso, quando a gente cria algo no Moodle, à medida em que vai avaliando, ele já... Opa, a gente clica, eu achei que na qualidade foi essa opção. Ele já vai somando a pontuação. Quando a gente termina de clicar, ele já está com a pontuação calculada de cada aluno. Aqui tem um exemplo. Ó. Então, tinha um exercício que eu passei para os meus alunos fazerem um jogo educacional em Scratch. A aluna, aqui, quando ela abre a janela para registrar a tarefa, ela já vê essa grade, então ela já sabe o que vai pautar a sua avaliação. No que tange interatividade, eu vou dar um ponto se o jogo sequer funcionar. Se ele tem uma interatividade pequena, né, às vezes é uma flechinha, ele vai para cá, para lá, mas... E assim pode ter até movimentos detectados pela câmera no Scratch. E como é que ele reage? Ou ele não reage, né? Só exibe a animação, ou ele reage, mas não muito bem, né? Coisas que ele reage de forma errada, ou ele reage só mandando respostas, dizendo está errado, está certo, ou ele reage movimentando os atores no cenário, altera comportamentos e objetos, assim por diante. Então, isso é um exemplo de rubricas para avaliar. Nesse site, corubric.com, vocês vão encontrar uma quantidade e variedade imensa de rubricas para avaliar várias áreas do conhecimento. Algumas são bem simplesinhas, outras são mais complexas, como essa que eu estou mostrando aí, né? Por exemplo, poderia criar isso aqui para a própria autoavaliação. O aluno faria uma autoavaliação sobre sua participação no fórum. Então, ele responde 1, 2, 3 ou 4. Né? E aqui, o professor, né, avalia, ou ele mesmo, fiz ou fez. Né? Poderia ser as duas coisas. Bom, passando agora para um cenário assim, um pouquinho mais sofisticado, em termos de tecnologia, onde as opções de interatividade são um pouquinho diferentes, nós temos os mundos imersivos. Então, Second Life, talvez vocês já tenham
né, ouvido falar. E o OpenSim é uma versão, um software grátis, equivalente ao Second Life. Então, a gente pode importar prédios, pode entrar, customizar o avatar da gente, representar como a gente quiser, pode criar telas, painéis, como esse aqui, onde ele está mostrando a captura de uma câmera que está lá no corredor do Sinteste, estou eu aparecendo aqui. Também eles podem criar, vários alunos meus, então criaram laboratórios, onde, clicando nessas manivelas aqui, abre, fecha, né? E com isso muda a leitura do voltímetro, enfim, do amperímetro, seja lá o que for. Além disso, a gente pode inserir nesse ambiente um agente conversacional com o qual o nosso avatar, nós, através dele, podemos interagir usando uma janelinha de chat. Eu posso formular perguntas, o agente pedagógico pode botar ali, você esqueceu de fazer isso. Isso faz parte do nosso projeto chamado Avatar. A gente criou, a gente vai criando, né? Aqui está um processo de criação, por exemplo, essa plataforma aqui, por enquanto, né, está ali visível, mas depois que a gente associa os comandos a ela, a gente torna ela invisível. Então, só quando o avatar chega perto, pode ser que alguma reação seja disparada. Aqui tem um experimento, então, de Coulomb, que vai ser usado. A gente também pode colocar telas com QR Codes, e esses QR Codes apontam para vídeos ou para animações, como essa aqui, para programas que trabalham com realidade aumentada. Então, tudo isso a gente pode colocar no ambiente, enriquecer. Por exemplo, nessa tela de cima, nós temos lá um átomo que, quando a gente clica, na verdade, é uma animação. Mostra o movimento dos elétrons, né? Aqui, né, que a gente viu que projetar vídeo nessas telas não era tão bom, tão nítido, porque dependendo da posição do avatar em relação à tela, a tela ficava meio inclinada. Então, a gente optou por colocar os vídeos externos e acessá-los através de QR Codes. Então, esses recursos permitem a gente criar um ambiente mais realista, com bastante interatividade, e a presença dos non-player characters, né, que são controlados por scripts, roteiros, fazem com que o aluno tenha alguém com quem conversar quando ele estiver sozinho no ambiente. Porque ele pode ter um colega, tem acesso concorrente, mas nem sempre isso vai ser verdade. A gente normalmente liga esses non-play character a um software externo que é um chatterbot. A gente usa esta máquina de inferência, Alice, que é bastante antiga, mas é uma das mais famosas, e constrói para esse chatbot uma base de conhecimento usando uma linguagem parecida com HTML. O programa D é usado para promover as respostas. Alguns exemplos de chatterbots que a gente construiu foi o Ija, que era para um ambiente, pessoas com obesidade mórbida que precisavam ser incentivadas a caminhar mais. A Atena é a que está lá no ensino de física e assim por diante. Professora, o Herleson, que é aluno da nossa primeira turma, ele colocou no chat: professora, boa noite. Sou entusiasta de tecnologias ativas, mas vejo que existe uma certa pressão, entre aspas, para o emprego destas, que as instituições de ensino não oferecem o ambiente necessário para que o professor possa se apropriar e empregar efetivamente esses recursos. Cada vez mais somos cobrados por horas em sala, ignorando totalmente as horas de planejamento, além da grande quantidade de estudantes por sala e a falta de recursos de TIC. Nessa pandemia mesmo, diversas pessoas alegaram que os professores estão de férias, tão distorcida é a visão do ofício docente pelos brasileiros. Sim, qual é a pergunta dele? Hellerson, se você quiser usar o microfone para complementar, você fica à vontade, tá?
Se você quiser só que a gente comente, Helison, eu peço para a professora, tá? Eu entendi o que você está dizendo, Helison. Você está representando o meme das redes sociais, daquela história do corredor que só trabalha no dia da maratona, né? Aqui tem áudio dele. Eu li. Ah, chegou mais aqui, desculpa. Peraí, Helison, é porque está correndo muito rápido aqui. Gostaria de saber se você observa alguma Realmente, mudança eu nesse não cenário. tenho Tá bom. uma solução milagrosa para aqueles professores que dão 40 ou 60 horas de aula. Nós tivemos também um curso de especialização apresentado, era o Mídias na Educação, apoio da UAB, e a gente tinha, à distância, alunos que davam 40 horas de aula e até 60. Não tem como, né, dizer, sim, faz um milagre, e aqui vai ter o tempo para desenvolver outras soluções. Porque, além das 40 horas de sala de aula, esse professor vai precisar tempo para corrigir as provas, para preparar as suas aulas e assim por diante, né? Então, não tem milagre. Ou tem tempo, ou tem uma equipe que desenvolve e coloca à disposição dos professores. Milagre não dá. Por exemplo, nós vamos ter uma reunião amanhã, lá na URGS, que a URGS está analisando uma proposta de uma empresa aí de oferecer uma série de laboratórios virtuais para ensino de física. Então, que a gente que trabalha no desenvolvimento de laboratórios avalie se essa solução pronta é apropriada, atende. Então, claro que a gente vai ter que olhar sobre o enfoque, né, se é uma solução, digamos assim, pedagógica apropriada, e vai ter que trazer os professores das disciplinas que se beneficiariam daquele laboratório para eles analisarem se aquele laboratório seria usável nas suas aulas. Então, pode ter casos, assim, eu sei, por exemplo, nos Estados Unidos, eu visitei uma vez as escolas, a professora, ela tem uma brasileira que trabalhava lá, me disse que as escolas compravam, né, todo um ambiente pronto com todos os experimentos em ciências naturais, em física, em química, para o ensino fundamental, né? Então, vinha lá o manual, já estava instalado num servidor, a escola pagava pelo uso daquilo, um X, e os alunos, então, tinham acesso, faziam experiências de química e disso e aquilo, e o professor não precisava desenvolver nada, ele apenas olhava o manual do professor, as sugestões de atividades pedagógicas e realizava. Esse é o mundo ideal, né, onde tem dinheiro para adquirir para a escola uma solução assim. Agora, no nosso mundo real brasileiro, eu reconheço que as coisas não são tão fáceis, tão cor-de-rosas e tão bonitas. Muitas secretarias desenvolvem coisas. Eu lembro também que a Secretaria de Educação do Estado do Paraná tinha lá uma central que desenvolvia muito, na época dos objetos de aprendizagem, eles desenvolviam muitos objetos de aprendizagem, muito conteúdo educacional, né, multimídia, interativo, vídeo, e mandavam os pendrives para as escolas, e nas escolas tinham uns monitores grandes, né? Aí chegava lá, espetavam o pendrive, que nem tinha internet para todo mundo, e aí tornavam disponível ali uma série de demonstrações, animações, enfim, outras coisas, exercícios que os alunos podiam acompanhar, mesmo sem ter cada um o seu computador. Então, tem alguns investimentos feitos numa ou noutra direção em diferentes locais do Brasil, mas, sem dúvida, a gente ainda tem um caminho bastante intenso para percorrer. O que nós, professores, respondendo especificamente à pergunta do Erlisson,
é tentar adquirir a capacitação para nos tornarmos fluentes digitalmente, ou seja, capazes de gerar conteúdo educacional interativo, para poder oferecer para os nossos alunos opções de trabalho que envolvam aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa, usando os recursos que tiverem ali à mão. E isso tem que auscultar primeiro, né? Será que todos os alunos têm um computador, um celular apropriado? Eu lembro que uma das coisas que aconteceu lá em Campos de Goytacazes, o professor contou que, no início, o celular que os alunos tinham era um pouco antiquado, né? Ele não tinha Wi-Fi. Então, ele tratou de implementar a opção de Bluetooth, para poder baixar na sala de aula por Bluetooth os vídeos para os alunos irem revendo. Mas os alunos ficaram tão entusiasmados que começaram a usar os seus pontos para dar um upgrade nos seus celulares, para que eles tivessem a opção de Wi-Fi. Claro, eles não tinham dinheiro para comprar um plano, mas a escola, o Cefet lá de Campos, tinha um bom Wi-Fi que atendia os alunos. Então, quando eles iam para a escola, eles tinham aquela opção de interagir. Então, é assim que as coisas vão devagarinho melhorando. Esse, por exemplo, foi um agente para ajudar a ensinar física. Outro que a gente fez, a Dorothy, era para ensinar, apoiar no curso de redes de computadores. A Ígia, uma aluna minha fez, eu combinava um relógio, pedômetro, que marcava quanto o sujeito da pesquisa andava, transmitia para o servidor, né, transmitia para o celular, ia para o servidor, e lá no mundo virtual, eles puxavam os dados. Então, quando o usuário vinha uma vez por semana na clínica e acessava o mundo virtual, ele tinha orientações, dicas, painéis, dizendo, você caminhou tantos passos, muito bem, etc. Mostrava pessoas se exercitando na academia. Então, a Ígia era uma agente conversacional que usava os dados derivados dos passos, dos movimentos que o usuário tinha dado. Recentemente, a gente começou a trabalhar lá no PGIE com uns sensores, por exemplo, o NeuroSky, é esse aqui, a gente põe na cabeça, como eu estou aqui, e ele mede a quantidade de, assim, atividade cerebral nessa área, que é a área que está relacionada com a atenção. Então, a gente já fez testes, por exemplo, botou o aluno a trabalhar com o Moodle, fazendo algumas atividades, e depois botou ele a trabalhar com o mundo virtual, para ver em qual contexto havia indícios de atividade maior, né? Uma outra está pesquisando como é que a gente pode usar a variação do ritmo cardíaco, porque tem estudos que mostram que a variação do ritmo cardíaco é um indicativo do nível de atenção e da motivação. Então, ela usa um outro, né, transmissor, bota no braço, e a pessoa se envolve em atividades e depois passa isso para um PC e começa a fazer todo um estudo estatístico para ver se o ritmo cardíaco está variando de uma ou de outra maneira. Mais recentemente, a gente começou a trabalhar com o Havaí Sim, que é o ambiente para dispositivos móveis, para implementar laboratórios virtuais que possam ser acessados por recursos de mobile learning. A gente está trabalhando agora só com Scratch. O MIT App Inventor a gente deixou de usar. O Scratch está atendendo bastante bem. Então, a nossa ideia, nosso projeto é montar laboratórios virtuais, né, que usam realidade virtual, dispositivos móveis, para ensejar uma aprendizagem ativa, que permita ao aluno explorar, né, experimentar. E se eu apertar esse botão, e se eu fizer funcionar o experimento assim, o assado,
Será que isso vai promover a compreensão, né? Essa contextualização, cenários bem realistas ajudam, né, nessa motivação. Então, esse é um mapa conceitual, mais ou menos, do nosso projeto. Aqui a gente tem o link para o projeto Avatar. A gente tem um livro lá também, quem quiser pode baixar o livro. Então, tem todos os pressupostos teóricos, subsídios teóricos sobre a... Professora, a sua tela está sem o compartilhamento. Ah, é? Desculpe. Enquanto a senhora abre, tem uma pergunta anônima lá no slide. Acredita que a educação básica pós-pandemia estará mais tecnológica ou investirá melhor nesses recursos de aprendizagem? Eu acredito que sim, porque os professores foram obrigados a adquirir uma maior fluência digital do que eles tinham, e isso é uma tendência, isso é irreversível. Então, eu acredito que mesmo quando eles voltarem para as atividades presenciais, os professores vão continuar passando tarefas, atividades para os alunos realizarem fora de sala de aula, né, usando seus celulares, né, e isso vai ter um efeito, então, mais perene. Nós temos um outro site também lá, que é o Observatório de Inovação Pedagógica, tem alguns textos, nós fizemos um workshop o ano retrasado, com vários professores de todo o Brasil, para ver o que estava acontecendo, então, também os vídeos, as apresentações estão nesse observatório. Então, lá vocês podem encontrar alguma coisa a mais. Bom, então, era isso, vamos assim, que eu tinha preparado para apresentar e me coloco à disposição para mais perguntas, né, que vocês queiram fazer. Professora, muito obrigado pela sua apresentação. Eu, particularmente, eu acho que vários colegas aqui do corpo docente, a gente ficou muito feliz de perceber que várias citações feitas na sua apresentação envolvem algumas discussões e ferramentas que a gente andou pensando realmente em colocar dentro de diversas disciplinas do curso, né? Foi por isso que aconteceram algumas brincadeiras no chat, né? Você mencionava uma ferramenta e a gente pensava, nossa, isso aí a gente pensou em usar na disciplina X, na disciplina Y. Isso é um sinal, a meu ver, de que a gente está conseguindo realmente montar conteúdos dentro do curso que vão ficar bem atualizados para a turma. E eu já percebi também que vários alunos da turma já até conhecem algumas dessas tecnologias, né, o que vai ser muito bom para a troca de experiências conosco. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a professora? Eu li os comentários ali da Caroline Barbosa, né, que material pronto fica como um livro didático, que muitas escolas, né, escolhem editoras prontas. Sim, mas nem todo mundo vai ter tempo, capacitação, recursos humanos para desenvolver um material sob medida para aquele professor, para aquela escola, como seria o ideal, né? Então, há que ceder em algumas coisas que não dá, simplesmente, não dá por motivos de custo. E a Érica refere uma pesquisa que ela fez e observou que os professores estão tendo bastante dificuldade para ministrar suas aulas, pois não tem formação adequada, os alunos não têm acesso aos recursos tecnológicos da internet, de modo as aulas estão ocorrendo via WhatsApp. Eu concordo, quer dizer, eu também ouvi falar, tem muita coisa, até na universidade, né? E isso, algumas universidades, em algumas aulas, isso passou a ocorrer, infelizmente. Nem todo mundo pôde ter a formação, foi atropelado, né? De repente, no dia 17 de março de 2020, suspendeu as aulas, e aí foi um Deus nos acuda, né? Alguns meses
todo mundo parou, ficou olhando. Nós não paramos lá no PGI, a gente continuou, né, trabalhando online, mas o resto da universidade tinha parado. Aí depois, quando chegou em julho, agosto, então começou o semestre ERE, e os professores foram obrigados, não tinham o que fazer, né? E eles, de fato, não estavam preparados, e nem todas as soluções foram muito apropriadas. Eu sei de casos até que a gente ficou bem preocupado. Mais alguém gostaria de postar alguma pergunta? Algum professor também, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu sei que a gente já passou do horário, tá? Eu aqui na função de moderador, eu preciso registrar, mas a professora Eliane tinha comentado assim, olha, se eu me empolgar, eu posso passar um pouco. Eu falei, tá bom, a gente quer todo mundo empolgado mesmo, não tem problema não. Áurea, parabéns, abordagem maravilhosa, uniu concepções de aprendizagem, construção de competência e habilidades para o uso de conhecimento. Excelente trabalho que o campus IFRJ vem oferecendo ao território de São João de Meriti. Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti agradece. Nós que agradecemos, Áurea, a sua presença. Mande um abraço lá para o professor Zé Carlos, secretário Municipal de Educação. Obrigado, você está aqui hoje com a gente. Daniele é nossa aluna da primeira turma, né, Daniele? Daniele é do Sul, né, Daniele? Santa Maria, não é isso? Obrigada, professora. Algumas ferramentas citadas eu já dei uma olhada agora. Será mais algumas ferramentas utilizadas em minhas aulas. Abraço. É isso. Daniele é professora, né, Daniele? Me mandou mensagem 11 e pouco depois do terceiro turno de trabalho. Não foi, Daniele? Acho que foi ontem, anteontem. Bárbara, professora Eliane, maravilhada com a sua aula magna. Obrigado aos professores por conseguir uma aula desse porte para nós. Nós que agradecemos a Eliane principalmente, Rodney, que tinha contatos, Patrícia. Caroline, muito obrigada, professora. E espero que essa aula seja o começo de atividades de colaboração, né, Rodney? Exatamente. Você quer falar um pouquinho? Pode falar, tá? Enquanto o pessoal vai botando no chat. Que resulte em coisas interessantes. A gente tem essa expectativa, sim. Eu conversei com o reitor antes da nossa conversa, entre uma palestra e outra, que ele também está bastante atribulado, de firmar esse convênio. Mando um abraço ao magnífico reitor da URGS, professor Carlos André Bulhões Mendes, né? Então também mandamos lá. Temos a expectativa de assinar conjunto o nosso reitor, a professor Rafael Almada, com o reitor aí da URGS e com o Sinted também, né? Para a gente firmar essa cooperação, para que possam estudantes e professores irem ao PGI, ao Sinted, professores, visitantes também nós possamos receber aqui no Rio de Janeiro, né, em São João de Meriti, que é uma cidade vizinha ali, na zona norte do Rio. Então, eu queria muito agradecer. E professora, a senhora citou, né, eu nem ia falar aqui, mas já que a senhora citou, ser reconhecido egresso de destaque do PGI no quadriênio, né, para um professor negro da Baixada Fluminense, morador de São João de Meriti, tendo esse reconhecimento de uma das melhores universidades do Brasil, de um dos melhores programas abaixo da linha do Equador, nessa área de tecnologia e educação, sem sombra de dúvidas, né? É uma chancela que a minha família agradece, a minha esposa agradece. Então, eu não tenho como, entre tantos brilhantes nomes, entre tantos e tantas pessoas, professores, pesquisadores brilhantes que passaram por aí, ser reconhecido num quadriênio como aluno de destaque desse programa, eu tenho que muito agradecer a senhora, tenho muito que agradecer ao professor Valdemir, ao professor Dante Baroni, e todos que, Rosa Vicari, Magda Best, todo mundo aí, a senhora Liane Taroco, muito obrigado. E, olha, vamos, assim que nós afirmarmos essa cooperação, queremos usar muito mesmo, vamos preparar, não sei se o Luiz está aqui, vamos preparar aí esse orçamento para a gente poder começar aí um pouquinho aí em Porto Alegre, para conhecer, beber na fonte aí das ações que são desenvolvidas, e contem conosco aqui no Rio, pode usar à vontade, tá, professora? Estamos aqui para essa cooperação, desenvolvimento, parceria, educação profissional tecnológica, estamos aqui à disposição. E o meu pessoal, muito obrigado, porque eu realmente, quando o Valdemir me ligou para falar, olha, Rod, teu nome aqui está surgindo, tal,
vai para o conselho do programa para discutir. Eu falei com a minha esposa, falei, meu amor, isso é algo muito impactante. Depois foi parar no Ministério da Educação, olha a coisa. A senhora recebida a notícia, foi lá para o Ministério da Educação, o Ministério da Educação replicou no país inteiro isso, um agradecimento aqui ao Ministério da Educação, e depois aí veio aqui no Rio, rádio, para as pessoas querem entender o que é isso e tal. Então veio uma avalanche de coisas boas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós, viu, Rodney? Te agradecemos, porque cada aluno que se destaca, como tu te destacou, é uma estrelinha na nossa bandeira. Quanto mais estrelinhas a gente tem na nossa bandeira, melhor a gente aparece aos olhos da CAPES. Então, bons alunos, alunos que se destacam, alunos que fazem realizações impactantes, é o que a gente quer, é o que a gente espera como subproduto do doutorado. E quando esses alunos, então, são encontrados, nós só temos que festejar, porque o benefício é mútuo. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Olha, professora, eu estou lembrando aqui, rapidamente, não vou tomar o tempo, porque o tempo já avançou, só tem um momento similar a esse. Eu, quando tomei posse na Academia de Letras e Artes de São João de Meriti, eu levei, foi na Câmara dos Vereadores da cidade, a senhora sabe quem eu levei, além da minha família? Eu levei a professora que me alfabetizou, para mostrar para ela que ela me alfabetizou, e eu faço parte ainda da Academia de Letras da cidade, dizendo para ela... Ficado orgulhosa. Ela ficou muito feliz, ela falou, meu Deus do céu, e eu com 3 anos me alfabetizou. Então eu levei ela, falei, professora, ela é muito importante. E esse gesto de vocês aí na URGS, comigo em especial, para mim de generosidade gigante. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nem sei se eu sou merecedor de tanto desse reconhecimento, mas obrigado, a gente só trabalhou. Estamos aqui trabalhando. Muito obrigado, professor. Abraço a todo mundo aí. Obrigado, professora. Merece sim, Rodney. Eu queria, só para fechar aqui a gravação, assim, não vou obrigar, né, mas quem puder ativar a sua câmera, eu coloquei aqui a minha tela em visão de mosaico, eu vou só fazer um print para ter um registro aqui final do pessoal que estava hoje, tá? Só para quem puder, obviamente, eu faço um print já, todo mundo fazendo o seu X aí para a câmera e tal. Vai dar tempo de conversar com o William Bonner ali no Jornal Nacional, não se preocupe. Professor Eliane, então, muito obrigado, tá, pela sua participação. Depois eu vejo o material, alguém perguntou no chat de pegar o material que a senhora usou hoje, mas aí depois a gente conversa a parte. Ele está lá na penta3.ufrgs.br/Sintete. Ótimo, Sintete. Estava no primeiro slide. Perfeito, beleza. Aí eu repasso para o pessoal também. Gente, obrigado aí, desculpa a gente ter passado um pouquinho do horário, mas assim, acho que foi muito bom, foi muito válido. A gente abriu com chave de ouro aqui, abriu a porta do curso assim, com muita vontade e com muita motivação, né? Eu acho que a gente agora ficou mais empolgado ainda para trabalhar com as disciplinas. E aí, último recado para quem está aqui, quem é aluno, né? Hoje todos vocês ficaram oficialmente cadastrados no AVEA, faltavam os alunos reclassificados, mas agora está todo mundo lá dentro. Vamos ver se até domingo vocês conseguem acessar o ambiente para a gente confirmar que está tudo certinho. E aí, no domingo, dia 18, a gente começa a trabalhar os conteúdos nas disciplinas. Conforme for devido, a gente até já abriu, na verdade, né? A Patrícia também já abriu a disciplina dela com o Luiz, eu abri a minha disciplina com o Bruno para dar já algumas orientações gerais, mas o conteúdo ainda vai aparecer a partir do domingo, tá bem? Acabei de colocar no chat o URL da apresentação. Ótimo, muito bom. Vai ficar registrado também no chatzinho. Muito obrigado. Vou fazer o print então aqui, tá, pessoal? 1, 2, 3 e... Pronto. Gente, muito obrigado então, tá, pela participação aí de todos. Obrigado pelo convite, foi uma honra. Nós que agradecemos. Pessoal, boa noite a todos, bom descanso, bom jantar. A gente se vê agora no AVEA, né, os alunos da turma. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço.